Terrorzaço das antigas, de volta aqui no Tela Mix. Eu sou Luiz Felício e a partir deste momento, meus caros, todos estão convidadíssimos a fazer parte deste bate-papo a respeito de A Casa de Cera. Vamos ter muito o que conversar, sobretudo com os fãs do gênero de terror. Mas antes de eu dar início ao assunto principal, eu gostaria de fazer aquele convite de sempre para quem ainda não é inscrito aqui no canal. Puxa vida, meu amigo, minha amiga, me dê uma força aí, se inscreva a partir de agora, não vai custar absolutamente nada, nem mesmo R$ 1,99, é de graça. Você vai clicar aqui embaixo e depois também ativar a sinetinha para receber os outros conteúdos tão interessantes quanto eu trago semanalmente por aqui. Como, por exemplo, a série Vídeo Mistério, a história dos atores de Hollywood, falamos também sobre música, enfim, o restante eu vou deixar para que você descubra. Bom, meus caros, como eu abri dizendo, A Casa de Cera é um terror que foi lançado em junho do ano de 2005, que de certa forma causou o interesse dos aficionados do gênero na época. Mas é sempre legal nós ressaltarmos que nesse tempo os fãs de terror não eram assim tão exigentes como nos dias de hoje, pois ainda estávamos começando as críticas de internet. E essa ferramenta maravilhosa chamada YouTube era um mero ser embrionário que ainda estava nascendo. Já sobre a história, nos encontramos com um grupo de amigos da faculdade que estão indo para um jogo de futebol americano. Quando no meio do caminho, como preza um bom filme de terror, o carro quebra e eles acabam indo pedir ajuda em uma cidade fantasma. Apesar de clichê, a história traz um diferencial a partir do momento que, quando eles entram neste local, encontram um museu de cera. Todos ficam impressionados com a perfeição das esculturas e logo vão perceber qual é a verdadeira razão de tanto realismo. Aterrorizados, fogem então para não se transformarem em autênticas peças de museu. Mas o que Cole, Nick, Wade e Paige não esperavam é que iriam encontrar, além de um museu na paisagem desértica, alguns psicopatas. O filme tem ares de Sexta-feira 13 e o próprio Halloween, dentre algumas outras tramas que envolvem esses serial killers do cinemão que nós acompanhamos desde sempre. Então, olha, eu tenho que dizer que quando eu assisti a Casa de Cera em 2005, acho que foi um pouquinho depois da estreia, na segunda semana, mais ou menos, eu não me impressionei muito, porque eu não gosto muito desse tipo de terror que envolvem serial killers por de volta. Eu gosto mais daquele tipo de terror com lobisomem, fantasma, vampiro, coisas invisíveis acontecendo. E aqui, de fato, é uma coisa um pouco mais daqui. Mas, com o passar de um ano, mais ou menos, eu lembro que o filme foi para as prateleiras da Blockbuster, na época, locadora. Eu acabei pegando, nessa época ainda se usava, alugar DVDs. Estávamos começando a entrar na era do Blu-ray também. E eu entendi, de fato, qual era a real proposta da Casa de Cera. Era fazer, sim, referência a esses grandes personagens do cinemão de terror, como eu disse aqui, o Jason, Michael Myers e etc e tal, mas para a época, como não estava sendo usado ainda os remakes de Sexta-feira 13 que estavam saturados, o Halloween, etc e tal, estávamos vivendo um hiato desses personagens, alguém tinha que cutucar a ferida e colocar isso dentro de uma proposta um pouco mais branda. O grande público de cinema, aquele que
já na época tão pouco se ligava para críticas ou mesmo comerciais, foi e acabou tornando A Casa de Cera um filme cult em pouquíssimo tempo. Menos de 5, 6 anos, o pessoal já falava com referências nostálgicas do filme, sobretudo algumas até hilárias, quando os personagens acabavam virando cera de fato. Eu me recordo que na época nós tínhamos MTV Brasil ainda, e na MTV passava o comercial, que era um teaser do filme, de mais ou menos 15 segundos na época, o dia inteiro. Então foi isso que também, de fato, levou o filme a ter muitos espectadores. A própria Globo, se eu não me engano, também teve uns teaserzinhos que passou na época, porque era isso que se tinha lá em 2005. Era revista, rádio e a própria TV aberta ou fechada para você chamar o público. Hoje não. Já veio curioso igual eu aqui, monta o release do filme, corre para fazer a crítica aqui mesmo no YouTube. Vocês assistem, não vou assistir. Aquela época não, via na televisão uma chamadona, por exemplo, A Casa de Cera. Todo mundo corria lá para assistir. E outro fator também é que na época a Paris Hilton estava em alta, a socialite, que acabou se envolvendo com filmes pornôs também, que na época com certeza teria sido uma youtuber, uma instagrammer, acho que é assim que se fala, de muito sucesso na época, pois ela estava bombando, acabou estreando nesse filme na época como atriz. Até que foi razoavelmente bem, ok? Dentre essas e outras curiosidades, eu também gostaria de saber, a partir de agora, se você já assistiu Casa de Cera e também se você assistiu na época que eu assisti e o que hoje você acha do filme. Se eu não me engano, está disponível aí para quem não viu ainda na Netflix, no catálogo, para vocês darem uma olhada ainda, quem não assistiu. No mais, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Mas com certeza essa semana nós teremos muito mais conteúdo aqui no canal. Por isso não deixe de se inscrever e, como eu disse ainda há pouco, participar dos comentários. Um grande abraço e até lá!